Amado, mais uma vez fala conosco e que o Teu Espírito Santo, que conhece cada um que está ouvindo, mesmo que a mensagem esteja gravada, o Senhor sabe o que está pensando neste momento, o que está no coração neste momento, por isso responde pela Tua bondade neste momento. Muito bom, eu quero colocar a seguinte questão para você. Nesta crise de coronavírus, nessa crise de falta de emprego, falta de dinheiro, de necessidades, de medo. O que é que você acha? Você acha que Deus foi pego desprevenido? Você acha que Deus falou, puxa vida, olha, temos um vírus. O que vamos fazer agora? Você acha que vai faltar provisão para você? Você acha que Deus, seu Pai, não vai conseguir sustentar você nessa tribulação? Pensa um pouco. Nós falamos na semana passada sobre confiar no amor e na bondade de Deus, não é? Nós confiamos mesmo que Deus nos ama e que Ele é bom. O que você acha? Você acha que Deus foi pego desprevenido? Você acha que Ele foi pego de surpresa e agora não sabe o que fazer para abençoar as pessoas? Ou Ele tem tudo preparado? O coronavírus não é uma responsabilidade de Deus, é dos homens. É um problema causado pelos homens. Mas Deus é bom e Ele está aí para amar, servir e cuidar. Sabe? Você acha que vai faltar provisão para você nesse momento difícil? Você acha que Deus, nosso Pai, não tem poder para cuidar de você? Você que está confiando nele? Você acha que Ele vai abandonar você nesse momento? Então hoje eu quero dizer basicamente uma coisa para você, que Deus, o Pai, se importa. Deus, o Pai, nosso Pai, o seu Pai, aquele que criou você, que conhecia você na barriga da sua mãe, Ele se importa. Ele realmente se importa. Eu não acho que Deus está lá correndo com os anjos, fazendo reunião de emergência e chamando os arcanjos para um plano emergencial para distribuir mini bênção para o povo. Não, isso é uma coisa que nós fazemos aqui. O amor de Deus por nós é maior do que a gente imagina. O amor de Deus por nós, não só por nós que cremos nele, por todos. Ele ama aquele que não crê nele, Ele ama aquele que odeia ele, Ele ama todos. Porque assim é que Ele é a essência dele, como nós já temos falado. Mesmo nesse momento, Deus está tendo misericórdia. Aliás, Jeremias 2 diz que ele está procurando oportunidades para demonstrar amor e misericórdia. Ele diz, olha, você que me ouça, dê ouvidos a mim, em vez de você cavar o seu próprio poço, para reter água, vem a mim, eu sou o manancial das águas vivas. Então, nesse momento Ele está cuidando. E o que a gente faz? Bom, nossa tendência é ficar ansioso, Lógico, que quando a gente não tem certeza do amanhã, a gente fica preocupado, todos nós. Vamos fazer a mesma coisa, continuar buscando a Deus, orando, obedecendo a Ele. Porque sabe, aqui nesta terra, nós, os que cremos, nós somos os embaixadores do Seu reino. O Senhor falou, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas deste mundo vão ser acrescentadas. Então o reino dele diz que nós podemos exercer o governo dele, as palavras dele, atentar para a vontade dele aqui na terra, porque o reino de Deus começa aqui dentro. Então, exercer esse poder aqui é nós vivemos como filhos, como embaixadores, como príncipes, como sacerdotes, trabalhadores, discípulos, sal, luz. Tudo isso são palavras que se referem a nós na Bíblia. Mas sabe, deixa eu dizer para você, tem muitos pregadores da desgraça hoje em dia. Tem muita gente dizendo, isso aí tudo é castigo de Deus. Isso é Deus executando o juízo. Vírus é castigo de Deus. Quando rompe uma barragem e morre gente é castigo de Deus. Quando cai um avião, tudo é como se Deus estivesse procurando destruir a humanidade. Isso não tem base bíblica, sabe, irmãos? Invocam-se muitos textos do Antigo Testamento sobre estas coisas. Mas deixa eu dizer, nós estamos na época da nova aliança e da graça. Vai haver juízo? Vai, mas só quem vai executar juízo é o Senhor. Nós não fomos chamados para executar juízo. Estamos na época da graça. Nós somos mensageiros do Evangelho, boas novas. Então,
não somos mensageiros das más notícias, da desgraça, dizendo, está vendo, não tem jeito, Deus vai destruir. O julgamento pertence a Ele vai executar. E quando Ele executar, Ele vai executar mesmo. Mas o Senhor não chamou a gente para executar juízo. A gente não foi chamado para amaldiçoar, nem para amaldiçoar governo, nem para amaldiçoar pessoas, nem para ficar profetizando, entre aspas, né, de maneira negativa, dizendo que vai piorar, que é uma desgraça. Deus nos chamou para abençoar. Nós somos chamados para fazer as mesmas obras de Jesus, não foi? Onde é que você viu Jesus amaldiçoando? Onde é que você viu Jesus? Jesus, ele tinha uns embates com os religiosos daquela época, que distorciam a palavra de Deus. Mas ele abençoava as pessoas. Ele abençoava as pessoas. Ele falou, se lá Sodoma tivesse ouvido o que eu falei e visto os milagres que eu fiz, teriam se arrependido. Mas aqui tem cidades tão religiosas, Tiro e Sidom, elas ouvem, mas não se arrependem. Mesmo assim, ele morre na cruz e diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, a gente foi chamado para abençoar, não para julgar. Não fomos chamados para condenar, nem para amaldiçoar. Nós somos chamados para trazer esperança e não destruição. Quem prega condenação, julgamento, está ajudando o diabo de graça. Então, e pior, está se colocando no lugar de Deus. Só Deus pode realmente efetuar um julgamento. Toda condenação provém do inimigo, a Bíblia é clara. Do Senhor provém encorajamento, alegria, palavra de fé. Então nós somos chamados hoje para agirmos como filhos, para agirmos do modo como Ele age. Veja bem, se você pudesse curar o seu filho, se você pudesse abençoar o seu filho, se você pudesse dar provisão para o seu filho, você não faria isso? Quanto mais o Pai Celestial. Será que você, para poder corrigir o seu filho, ia deixar ele sem comida, impor enfermidade a eles? Então, esse não condiz com o raciocínio de que Jesus, nem com a palavra, nem com a vida de Jesus. Ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a expressa manifestação de Deus, o Pai. É isto que é importante hoje nós reconhecermos. Ele está dizendo, veja, você quer conhecer o Pai? Veja como eu sou. E Jesus então abençoa as pessoas, Ele cura as enfermidades, Ele perdoa os pecados. E é isso que Ele quer fazer hoje. Deus quer ajudar a gente a passar nessa tribulação, vencer essas batalhas e servir e ajudar a outros. O inimigo quer que a gente fique pensando nas nossas falhas. Ele quer que você associe a sua identidade a todos os seus fracassos. De maneira que você acha, eu sou indigno, não sirvo para nada, Deus não me ouve. Mas Jesus associa a sua identidade a de filho de Deus, a Ele. Vocês são meus amados. Jesus associa a sua vida, a nossa identidade com a vida dEle. E afasta para longe de nós os nossos pecados. Porque se nós estamos na presença de Deus, pecado não está presente. Então, o que é que Ele faz? Ele afasta os pecados, mas nos mantém perto. Por isso que numa condenação já foi tudo perdoado. Essa é uma maneira correta de pensar. Porque nesse momento, nós os cristãos, nós os que cremos, os filhos, é que vamos transmitir encorajamento, palavra, e vamos abençoar essas pessoas. Nos momentos de crise, olha, foram os cristãos que criaram hospitais, cristãos que fundaram faculdades e universidades no mundo, foram cristãos que criaram todos os projetos ao longo da história voltados para abençoar as pessoas. Eles criaram universidades, eles criaram centros, hospitais, orfanatos. Sempre foram os cristãos que no meio de toda a desgraça que este mundo viveu, se posicionaram para transmitir o amor do Pai. E não é diferente agora. Então, por favor, não pense mais, não deixe essa ideia religiosa entrar na sua mente, de que Deus usa coisas ruins e malignas para nos ensinar. Nós achamos que as coisas ruins que acontecem em nossas vidas é Deus tentando nos corrigir, julgando e castigando. Mas sabe, não é assim. Na antiga aliança, os homens diziam, eu posso, eu que dou conta. E ninguém dá conta. Mas na época da graça, Jesus paga o preço. Já não há condenação porque Ele levou. Veja, estamos na época da graça. Jesus já veio.
Então nós temos que viver nessa dimensão. Deus quer que a gente aprenda a viver como filho, no seu reino. E como filho ele nos disciplina, é lógico, mas veja, como é que a Bíblia diz que ele nos disciplina? Como um pai corrige seus filhos, é com amor. O pai diz, filho, não é por aqui. Eu, quando corrigi os meus filhos, se estava nervoso, bom, não vou corrigir meus filhos nervoso, porque eles não têm, eu posso ter ficado nervoso, mas eu não posso descarregar minha ira neles. Eu aprendi isso com os meus pastores, o Beto e o Sueli, me esforcei muito para praticar. Você vai lá, você espera, você aguarda. Aí a gente vai lá e fala, filho, o que você fez? Por que você fez isso? Você não vê que isso não é melhor? É lógico, porque senão é meramente uma questão de demonstrar insatisfação, ira para com o filho, não amor. Por isso que a sessão da disciplina lá em casa sempre acabava com um abraço, sempre junto perto. Por quê? Porque Deus é amor. A disciplina vem da palavra ensino, disciplinar, ensinar de maneira a mudar o pensamento. Por isso, como é que Jesus, o Pai, nos disciplina? Deixa eu deixar claro para você, João 15. Ele poda. Não é? O Senhor diz que Ele poda. Vós estáis limpos, vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então aquele que dá fruto, Ele poda. Ele corta os ramos, Ele poda para que não cresça na direção errada. Para que, se podar direito, você sabe, o jardineiro sabe, quem cuida de uva sabe, se você poda, ali vai nascer um cacho melhor. Poda as folhas amarelas. Não deixa crescer numa direção errada, porque a videira tende a crescer para todos os lados. Então, poda para que produza um fruto muito bom. Então, é para o bem da planta. Então, e como é que é a poda? A palavra que vos tenho falado. Então, o Senhor está dizendo, se você obedecer a minha palavra, você vai desfrutar de todos os benefícios. Então, a disciplina de Deus está em obedecer a palavra dEle. Não está em Ele mandar desgraça para nos destruir. Então, o Senhor está limpando, dizendo, olha, você precisa mudar a maneira de pensar. Você precisa mudar a sua maneira de achar que como que eu faço as coisas. Eu já me revelei, eu sou um Deus bom, cheio de misericórdia e de bondade. Então, sabe, não existe motivo para a gente se afastar. O Senhor está dizendo com a disciplina, como nós com os filhos, você precisa pensar de uma maneira diferente. Você precisa pensar que a minha repreensão parte do meu amor por você. E não porque eu quero impor minha vontade para você. Aliás, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, bem que Ele podia impor. Mas Ele não impõe, Ele dá escolha. Então, gente, pensando nisto, por que isso é importante? Você vai ver. Porque você é importante. Deus se importa, mas como é que você vai conseguir crer que Deus se importa se a palavra não está claro para você, nem para mim? Durante muito tempo eu achei que eu tinha que fazer coisas para agradar a Deus, até que um dia Deus falou comigo num quarto de hotel, dizer, mesmo então que eu te amo menos quando você erra? Eu falei, não. Te amo menos quando você não consegue fazer o que eu peço? Eu falei, não, porque eu não amo menos os meus filhos quando eles não conseguem fazer o que eu gostaria que fizessem. Então, se você não ama menos os seus filhos, quanto mais eu comecei a descobrir o quanto o Pai se importa. Lucas, no capítulo 9, no versículo 1, Jesus ele faz uma coisa interessante, ele envia os 12 discípulos. Tá? A gente não tem slides hoje aqui, mas você pode pegar a sua Bíblia aí. Lucas, no capítulo 9, Jesus envia os discípulos de 2 em 2, e os discípulos não têm aquela experiência toda. Eu acho impressionante, Jesus manda esses discípulos, eram todos jovens, tudo gente assim, meio que sem experiência nenhuma, e ele manda eles assim, é a mesma coisa em Mateus 9, Lucas 9, Mateus 10, Lucas 9. Jesus reúne os 12 e lhe dá poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Então você imagina que Jesus reuniu essa turma de gente nova aí, e falou, vocês vão agora sair de 2 em 2, vocês vão expulsar demônio, expulsar capeta, curar enfermo, ressuscitar morto, e dizendo, não precisa levar coisa nenhuma para a jornada, não se preocupar com comida, nem com dinheiro, nem precisa levar roupa extra. Onde você for, se hospede na casa e fique lá. Se uma cidade se recusar a receber, sacuda a poeira dos pés, em sinal de reprovação. O máximo que você vai fazer é falar, olha, você não quis a gente, tá bom.
mas é porque você não quis. Não dá para mandar, matar e coisas desse tipo. Então Jesus manda esses discípulos, e você sabe depois no relato, eles voltam felizes, eles contam depois quantos milagres eles fizeram, e os demônios nos submetem, e foi um negócio muito legal. Não tenho tempo para ler todos os textos nessa mensagem, mas você conhece, você pode ler depois, né? Em Mateus 10 aí na sequência, Lucas 9 na sequência. E depois dessas coisas, os discípulos, depois dessas coisas, se você lê Lucas 10, você continua aqui folheando, você vê que Pedro faz aquela declaração, acontece a multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães acontece depois desse envio. Depois Pedro também diz para Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, porque Lucas dá aqui o acontecimento na ordem cronológica, por isso que é bom o Evangelho de Lucas, não é? E depois então, Jesus mostra o preço de seguir a Ele, né? De seguir a Ele, de renunciar à sua vida. Depois eles têm a experiência da transfiguração. Pedro, Tiago e João têm a experiência de ver Jesus no Monte da Transfiguração, iluminando. E depois de todas essas experiências, gente, tá? Sabe o que acontece? Não é? Eles começam a discutir quem é o maior. Quem é o maior? Quem é o maior? É um padrão errado de pensamento. Jesus tem que disciplinar, corrigir, então ele vai podar. Ele fala, o que é isso? Como assim? Estão discutindo sobre o que no caminho? Não é nada. Jesus pega uma criança e fala, olha, o maior é como uma criança. Aquele que crê em mim como uma criança. O maior é aquele que serve. Vai ser assim entre vocês. Então Jesus corrige a maneira de pensar. Vocês estão pensando errado, o meu reino não funciona assim. Isso é a disciplina de Deus. É dizendo que você tem que pensar de maneira certa. Se você não pensar como no meu reino, como eu penso, você não pode fazer as minhas obras. Você não pode manifestar esse meu reino onde você estiver. Depois disso, acontece uma outra coisa interessante. Eles falaram, mestre, nós vimos alguém usar o seu nome, né? Lucas 9, 49. Vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônios, mas ele não é do nosso grupo. Não é do nosso grupinho, não pode. Jesus falou assim, não, gente, deixa disso. Ninguém pode expulsar um demônio, fazer um milagre no meu nome e me amaldiçoar depois. Quem não é contra mim está a meu favor, então não faça isso. Então, sabe, eu vejo muito cristão brigando um com o outro, porque um crê de um jeito, outro crê do outro. Eles começam a brigar entre si. A nossa luta não é contra um contra o outro, gente. Nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Nossa luta não é contra pessoas. Não é brigar uma religião com o outro. Por favor. Nós somos chamados para amar e abençoar. O Senhor está falando, muda a sua maneira de pensar. E depois disso ainda, sabe o que acontece? Jesus vai para Jerusalém, ele tem que passar numa vila de samaritanos e o pessoal fala, não queremos receber Jesus aqui, ele está de passagem, não queremos. E aí vem Tiago e João, os filhos do trovão, os dois, tudo moção, cheio do poder, Deus nos deu autoridade. E sabe o que eles falam para Jesus? Mestre, quer que a gente mande descer fogo do céu para queimar todos eles, que nem fez Elias? E Jesus fala, quê? Peraí, vocês são discípulos de quem? Mano, ele está citando o Antigo Testamento. Vocês não sabem de que espírito vocês são? Jesus fala, eu não vim aqui para destruir homens, eu vim para salvar a vida dos homens. Eu não chamei vocês para você usar o poder de Deus, a graça que eu dei para destruir ninguém. A gente veio aqui para salvar as pessoas. Vamos para uma outra vila. Vamos para outro lugar. Sabe, irmãos, nós como cristãos temos que amadurecer, os que são mais experientes. Tem muita gente aí muito preocupado, né, com julgamentos, muito pouco preocupado em amar as pessoas e servir as pessoas. Então, Elias tinha uma missão naquela época, ele cumpriu. Naquela época era diferente, a nação de Israel estava em condenação, não se arrependia. Mas não agora. Jesus veio, não, eu não vim para destruir, eu vim fazer o oposto, eu vim para salvar. Vai vir o juízo, mas isso aí é quando Deus mandar, e ninguém sabe a hora nem quando. Já tentaram prever aí, fim do mundo, e nunca dá certo, porque ninguém sabe. A hora que alguém descobrir a data, você sabe que não é, porque ninguém sabe. O dia virá como ladrão. Então, o Pai nos ama, e como é que Ele nos corrige? Como Jesus fez aqui. Para de agir dessa maneira.
Para de pensar desse modo. Então o Senhor quer que a gente pense correto, para sentir correto e agir correto. Sabe, o Senhor, Jesus veio nos dizer, eu quero que você conheça o Pai. Eu quero que você viva como um filho desse Pai amoroso, desfrutando da herança que é sua, desfrutando da graça que é sua. Então, sabe, Jesus fez muitas coisas. Nos salvou, nos deu a vida eterna, perdoou os pecados, levou as dores e enfermidades sobre si, nos deu o Espírito Santo. Tudo isso para quê? Para nós termos relacionamento, intimidade com o Pai, com a presença de Deus. Intimidade com o Pai significa você falar e Ele ouvir. Significa Ele falar e a gente ouvir. Significa uma via de duas mãos. Então, eu vim dizer para você hoje, com tudo isso, com esses textos, que o Pai se importa. E que nós temos que começar a perceber que nós temos um Pai eterno, de verdade. Nós precisamos deixar de pensar como órfãos. Nós temos um Pai agora. Você tem um Pai agora. Você não está mais órfão, sozinho, abandonado. Jesus veio revelar para a gente que, além de salvos, temos a vida eterna, temos um Pai já. E Ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. E quando Ele enviou o Espírito Santo, Ele falou, eu vou mandar um outro Consolador, igual a mim. Essa palavra no original significa, vou mandar alguém que é como eu. Na verdade, Ele é igual a mim. Então, o Espírito Santo é igual a Jesus, Jesus é o Pai. Então, é a presença do Pai em nós. Jesus só faz o que o Pai faz. Lembra que Ele falou, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Então, Ele cura cego de nascença, Ele cura Bartimeu, Ele cura 2 cegos que vão lá, Ele toca num leproso, eu quero, seja limpo. Ele, deixa eu ver a sua ficha, vamos ver se você merece. Não. Ele é amor, ele é o Pai, Ele manifesta isso. Uma mulher é pega em adultério, todo mundo quer apedrejar, o que Ele faz? Não faz nada, espera. Pergunta, quem não tem pecado, atira a pedra. Todo mundo percebe que todo mundo tem pecado. Por que o dela é pior? Quando eles vão embora, ele fala, ninguém te condenou. Também não. Esse é Jesus, esse é o Pai. Por isso que essas ideias de Deus botar enfermidade, miséria, destruição, né? Fazer você comer pão que o diabo amassou. Desculpa, o Pai não faz isso. O diabo faz, o Pai não. Então, Jesus fala para essa mulher, você é uma filha amada de Deus, vai. Você está num fracasso moral, mas eu te levanto, te dou uma outra chance. Não volta mais para essa vida, se arrependa, mude. Então, esse é Jesus, que fala sobre o Pai. Jesus levou sobre si a vergonha, Isaías 51 fala isso, lembra? Levou a ignominia, palavra difícil que significa, Ele levou a indignidade de todos nós. Ele levou a vergonha e a indignidade. E se Ele levou, não pertence mais a você, não pertence mais a mim. Também diz que Ele levou as enfermidades. Então nós não temos que ficar com elas. Tudo bem, um dia vamos morrer. Não significa que a gente não vai ter enfermidade que morra, mas se morremos em Cristo só dormimos e vamos para a eternidade. Mas Ele não quer uma vida de sofrimento. E também Ele levou as dores do coração, as dores da alma. Aquelas coisas que nos afligem, Ele levou. Pelas suas feridas fomos sarados, totalmente perdoados. Então, que essas verdades iluminem a nossa mente e o nosso coração. É com essa maneira nova de pensar que a gente vai enfrentar esse desafio. Se nós começarmos a olhar para esse desafio, essas pressões que existem agora, nessa crise mundial nesse momento, com a perspectiva que temos um Pai que se importa, nós vamos começar a enxergar o que não víamos antes. Nós vamos começar a enxergar as respostas, os milagres. Nós vamos começar também a ser bondosos para com outros. A gente não vai ter medo. E o medo nos faz agir de maneira muito estranha. Então você acha que Deus foi pego desprevenido? Você acha mesmo que vai faltar provisão para você? Eu quero dizer para você uma coisa, e dizer para mim também.
Pai já pensou em tudo, Ele sabe como prover para você. Se depender do Pai, nada vai faltar. A religião também tem umas outras mentiras que diz que temos que fazer alguma coisa para Deus, para Ele nos atender. Mas 1 Samuel 15, 22, Samuel diz para Saul assim: quer dizer que Deus se agrada mais de sacrifícios do que se obedeça a sua palavra? Deus está mais interessado em obediência. Deus não está interessado em sacrifício. O que agrada a Deus é a fé. É você confiar. Sabe, Deus não quer que a gente obedeça a Ele, Deus o Pai. Eu não sei, eu não gosto, nunca gostei que meus filhos me obedecessem por obrigação. Ah, tudo bem, você é pai, eu te obedeço. A minha alegria como pai é que eles me obedecessem por amor, sabendo que a obediência deles era porque eu me importava com eles. Eu estava pedindo para eles fazerem é porque eu me importava muito com eles. Se nós somos assim, quanto mais o Pai. Então, Deus não espera a obediência religiosa, Ele quer que você obedeça sabendo que Ele te ama e que é o melhor para nós. É por amor. O Salmo 40 também diz: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se voltou para mim, ouviu meu clamor, tirou-me de um poço de desespero, me tirou de um atoleiro de lama. Esse é o nosso Deus, Ele tira a gente de um poço de desespero. Se você está sentindo desespero nesse momento, eu posso imaginar, que muitos de nós estamos passando por isso, sabemos o que vamos fazer amanhã. O Pai está dizendo, eu estou estendendo a mão, eu tiro você daí. Pois meus pés sobre uma rocha me firmam os passos. Ele está dizendo, eu cuido de você. Você não tem que fazer nada por mim. Eu amo você. Você tem que deixar que eu faça por você. E o Salmo continua. Senhor, Tu fizeste muitas maravilhas, Teus planos são, para mim não se pode contar. E ele diz, não tem prazer em oferta, sacrifício. Mas eu tenho prazer em fazer a Tua vontade, porque a Tua lei está no meu coração. Sabe, gente? O arrependimento é mudar a maneira de pensar. O Senhor espera de nós agora que a gente se arrependa. E pensa da maneira certa. Jesus está dizendo, Espírito Santo, olha, mude a sua maneira de pensar sobre Deus. Mude a sua maneira de pensar sobre Jesus, o Pai. Ele quer proximidade, Ele quer relacionamento, Ele quer estar perto. Ele quer estar perto. Nesse momento, sabe o que Deus quer fazer? Ter misericórdia das nações. Ele quer ajudar que elas encontrem um medicamento rápido. Ele quer ajudar que todos sejam curados. Ele quer que essa epidemia pare. Se Jesus estivesse aqui andando no nosso meio, Ele estenderia as mãos, todos estariam curados. Mas agora nós somos as mãos, nós somos os pés. Nós somos a palavra dEle. Então, o Senhor está dizendo que Ele quer nos abençoar. Como último texto, eu quero ler para você Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se vocês vão ter o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida é mais que a comida, o corpo é mais do que a roupa. Observe os pássaros. Não plantam, não colhem, não guardam alimento em celeiro, mas o Pai Celestial as alimenta. Por acaso vocês não são muito mais importantes do que os pássaros? Isso é mais importante, não é? O Senhor está dizendo, se eu estou cuidando, como é que eu não vou cuidar de você? É para trazer paz ao nosso coração. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar uma hora à sua vida? Não acrescenta, só perde. Porque se preocupa com roupas. Vejam, os lírios não fazem roupas, e nem Salomão se vestiu tão bem como eles. Se Deus veste assim, as flores, que hoje existem e amanhã, são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês? Filhos, Jesus fala, gente de pequena fé. A fé, você sabe, está baseada em quanto a gente confia no amor do Pai. Não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Essas coisas ocupam pensamentos daqueles que
dos pagãos, aqueles que não creem que tem um Pai. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas serão acrescentadas, porque o Pai Celestial sabe que você precisa. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã terá as suas inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Então, sabe, o Senhor está dizendo, ei, eu já pensei em tudo, eu vou cuidar de você. A provisão é uma coisa que chega antes, como eu tenho sempre falado. A provisão é uma coisa que você manda antes. Quando você está naquele caminho, encontra a provisão. Qual é o segredo da provisão de Deus? Ouve a Ele. Vai por esse caminho, filho. Então, nesse caminho estará a provisão. Deus vai dar a você criatividade, sabedoria, recursos, milagres. Deus está chamando as ovelhas perdidas, os filhos distantes. E no final desta palavra, a gente vai orar por muitos pedidos agora, mas tem algumas pessoas que estão vindo e algumas que você conhece, que são ovelhas perdidas. Gente que ficou distante de Deus. Talvez porque foram enganados por pastores que nunca foram pastores, por líderes que não estavam preocupados com ovelhas, estavam preocupados com eles mesmos. Talvez porque foram explorados, ou se decepcionaram. Ou então, quando começaram as tribulações, né, era uma terra rasa. Não. Mas agora, você está aí pensando, puxa aí Deus, deixa eu dizer uma coisa, Deus, o seu Pai está dizendo, estou aqui, venha. Estou de braços abertos esperando. Ele está sempre de braços abertos esperando. Deus não se esqueceu da gente, não esqueceu de você, Ele se importa. Quero dizer, Deus se importa. O Pai se importa com você. Ele não pede sacrifício, Ele não pede nada, Ele só diz, vem. Vem, porque eu tenho o melhor para você, eu não me esqueci de você. Mesmo quando você se afastou, eu não me esqueci. Eu quero dizer, você que está ouvindo, se você se afastou, se você está ouvindo essa mensagem, o Pai está dizendo, vem, volta. Se você nunca encontrou o Pai, encontra Ele hoje. Encontra Ele hoje. Ele está dizendo, sabe? Se eu estou cuidando das aves, se eu estou cuidando das flores, se nenhum pardal cai sem a minha permissão, eu vou cuidar de você. Para de correr por nada, volta para mim. Eu quero ter intimidade com você, é isso que Deus está dizendo. Eu quero cuidar de você. Então vamos orar. Aí no seu lugar, vamos colocar nossa confiança naquele que quer cuidar. Vamos lançar sobre Ele toda a ansiedade, todo medo, seja por o coronavírus, seja sobre o que for. Pai amado, nós oramos. Ore na sua casa. Ore na sua casa aí, ore com seus amigos online, ore por eles. Se você está aí no nosso chat, conversando, receba essa oração também. Pai, agora nós entregamos toda a ansiedade nas Tuas mãos. Nós não somos mais órfãos. Nós temos um Pai que se importa. Nós não vamos crer mais nas mentiras de que Deus manda destruição e coisas para nos castigar. Nós vamos crer na verdade de Jesus, que manifestou o Pai aqui, dizendo, o Pai ama, Ele quer ouvir a sua oração, Ele se importa, Ele protege, Ele guarda, Ele está sempre de braços abertos. Quando Ele conta aquela parábola, Ele quer você de volta, Ele quer prover, Ele é o provedor, Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que não se esquece, o Deus presente, o Deus das infinitas misericórdias que se renovam todas as manhãs, o Deus que suporta nossas fraquezas, que não lança a gente fora por causa dos nossos pecados, mas sempre nos aproxima de novo. É o Deus, Pai de amor, que afasta para longe de nós nossas transgressões e nos mantém perto para que vivamos com Ele para sempre. A eternidade começa aqui. Por isso, Pai, esses que estavam distantes, agora recebam a Tua graça, porque o Senhor já tem o melhor. Aqueles que estavam com medo, pensando no futuro, na provisão, que adquiram agora confiança mediante a fé em Ti. A resposta vem do Senhor. A resposta vem para aqueles que descansam nele. O Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O Senhor está trabalhando por você, fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Pode haver tribulação, pode haver pressão, pode haver luta, mas o Senhor diz, não vai faltar nada. Eu vou cuidar de você. Não vai faltar saúde na sua casa. Vai dizendo isso, não vai faltar saúde na minha casa. Não vai faltar provisão na minha casa. Pelo contrário, eu vou até repartir e vou distribuir, não vai faltar nada. E mesmo quando passar esta crise,
Não vai, o Senhor vai acrescentar mais. Eu vou ver o impossível acontecer. Eu vou ver as respostas dos céus. Eu vou ver o reino dele se manifestando aqui. Diga isso, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, vamos abençoar muitas pessoas. Porque aquele que faz a promessa é fiel. Aquele que fez a promessa não mente. Ele é o Deus que não pode mentir, porque não pode negar a si mesmo. Pai, que a tua paz inunde os lares, cada coração neste momento. Uma paz e uma ousadia que tragam uma fé de outra medida, para encorajar outros, para abençoar a outros. O Pai está ouvindo a sua oração, agora continua orando. Oh Pai, continuamos orando e abençoando, Senhor. Oh, aqueles que estavam com medo, aqueles que estavam com dores, com sentimentos de pânico, vem agora o descanso da tua paz. Aqueles que achavam que não podiam ser perdoados, sintam o poder da tua presença. Quero orar por você que deseja entregar sua vida a Jesus nesse momento. Talvez você esteja dizendo agora, eu não conhecia Deus não, só de religião. Agora você pode dizer, Pai, eu quero ser filho hoje. Só coloca a mão no coração aí, onde você está. E diz, eu entrego a minha vida a Ti hoje, Jesus, Senhor. Reconheço o Teu sacrifício na cruz por mim. Perdão dos meus pecados. Receba a minha salvação, de graça. Reconheço que eu fui totalmente perdoado. E hoje, a partir de hoje, Tu és o Senhor da minha vida. A partir de hoje eu vou viver como filho. Não sou mais órfão. Eu tenho um Pai que me ama. Que bom, Deus está escrevendo o seu nome lá. Já escreveu e disse aqui, para sempre. Meu filho amado. Deus abençoe muito você. Vamos adorar a Deus agora. Naquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que guardas em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços